Estamos de volta no Sem Filtro. E olha, tem algumas pessoas perguntando, mas Diane, esse conteúdo é só para jovem? Sim, é para jovem, mas se você se considera jovem, mesmo ter passado, dessa faixa etária, fique aqui, porque é tanta coisa que a gente está aprendendo, muitas coisas, que todo mundo aqui ou vai passar pela juventude, ou já passou. E às vezes, quando a gente passa pela juventude, acontece coisa na nossa vida que a gente fica meio sem saber como lidar e até trava, seja qual idade a gente tiver hoje. Então, eu falo assim que nunca é demais, aprender coisas novas. E aqui, gente, são conteúdos relevantes de dentro para fora, Então, eu não tô falando de uma mudança que vai acontecer no externo, não. Primeiro ela acontece aqui dentro de você, e isso reflete na parte exterior. E hoje a gente vai falar de identidade, tá? Então, se você não sabe quem você é, se você saber que qualquer opinião tá valendo, e é aí que é complicado. Porque quando a gente começa a aceitar as opiniões de fora, gente, a gente não sabe mais nem quem nós somos, e isso é muito complicado. E hoje, vamos ser sinceros, opinião que não falta. Então tem opinião nas redes sociais, os amigos falam, A família fala, até quem não te conhece fala. Então o tempo todo está recebendo opinião, Então como você deveria ser, Como deveria agir, o que é certo, o que é errado, E sem perceber, você vai absorvendo tudo isso. Aí que é complicado. Sabe quando você não passa pelo filtro e vai aceitando isso tudo como verdade? Então, não é sobre o que falam, tá? Isso daí que nem eu falei, você sempre vai ter opinião aí das pessoas, tá? O problema é quando você aceita e você não fala assim, opa, peraí, mas isso não sou eu, tá? A pessoa tem essa opinião, mas isso não sou eu, não me define, entendeu? Mas quando não é feito isso vai virando que rótulos, identidades na nossa vida. E a gente começa a andar de acordo com o que as pessoas dizem, Então, porque você escuta, você compara e aí você tenta o quê? Se encaixar. Tá entendendo? Então aí você começa assim, por isso tem muitos jovens, eu falo assim, adolescentes, os jovens, Até crianças, sempre eles querem ter alguém como referência, Porque o ser humano é assim. Então, quando a gente tira, o que é certo, vamos dizer assim, o princípio, da referência correta, são os nossos pais, é Deus na nossa vida, e a gente começa a pegar pessoas comuns, mas que de alguma forma se destacam pelo talento ou outra coisa qualquer, tá? E aí você tem ela como sua referência, você começa o quê? A copiar até a forma que ela fala, a forma que ela se veste, não é assim? Então a gente tenta de tudo só para o quê? Se encaixar, Eu vejo assim, a minha filha, aqui em casa, gente, só fazendo entre parênteses, ela ainda é criança. Então, assim, ela não assiste conteúdo de influencers, até porque a gente não deixa, E só que, assim, ela recebe muito de fora, da escola, das amizades, E aí, o que acontece? Eu venho trazendo algumas... Mãe, você conhece fulano tal? Eu falei, não conheço, Nossa, porque agora a minha amiga, ela tá usando a roupa, porque ela falou que é bem legal, eu queria se inscrever nesse canal. E eu falo, não, você não vai ter qualquer um como referência, Então, assim, gente, nós estamos em formação, falo sempre, E ainda mais a criança. Então, quando a gente chega nessa fase, da juventude, a gente começa a trazer o que? Alguns hábitos antigos, mesmo eles estando certos ou não, mas assim, é o que a gente acha que é bom, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa tentativa, de se encaixar, a gente vê muitos jovens entrando em conflito, tá? Porque, gente, vamos ser sinceros aqui, Deus nos fez, a impressão digital da gente é única. Então, assim, Ele não fez com que a gente fosse a cópia do outro. Você tem seu talento, você foi chamado para algo especial, você tem um propósito, você tem uma identidade, essa identidade existe. Antes de qualquer um falar qualquer coisa a seu respeito. Só que muitas vezes a gente, por não conhecer, por não saber, por não se posicionar, o que acontece? A gente começa a ter outros canais, outros meios de referência na nossa vida. E quando a gente percebe, você já não sabe mais quem realmente eu sou, quem você é. Tá entendendo? Então, muitas vezes, muitas pessoas estão vivendo hoje de aparência, para se encaixar, para ser aceito.
para ser todo mundo fala, olha que legal, que bacana. Então a pessoa muda todo o jeito dela para entrar em determinado grupo, ser aceita em determinado lugar, né? Agora eu quero trazer uma ilustração aqui muito interessante, tá? Vamos imaginar que a sua identidade é como um quebra-cabeça. Você já brincou de quebra-cabeça aí? Eu tô com um desafio aqui, gente, com 2 quebra-cabeça, 1000 peças cada. Eu tô aqui ensaiando, né, pra começar a montar. Eu comecei a montar um dia aí, não deu certo, né, tive que juntar tudo de novo. Falei, não, quando eu pegar, vou até o fim. Mas então imagina a sua identidade como um quebra-cabeça. Só que ao longo da vida, cada pessoa vai colocando peças ali e você vai aceitando, né? Então, uma opinião, vamos dizer que essas peças é o quê? Crítica, opinião, né? Uma comparação, uma expectativa. Só que tem um problema. Nem todas as peças são suas, ou seja, não é desse quebra-cabeça. Mas você vai encaixando mesmo assim. Aí no final, a imagem que se forma não é quem você é, entendeu? Mas é uma mistura do que colocaram em você. Olha a confusão que dá. Né? Imagina você começa a montar, né, um quebra-cabeça, lá tá a imagem na caixa, né? Olha, vai ser isso. Aí você começa a montar e não tem nada a ver, as peças não se encaixam, não dá certo, gente. Então, quando você não define, alguém vai definir por você, tá? Aí vem agora uma perguntinha aqui. Será que você está vivendo, essa vida que você está vivendo é realmente sua? Ou você está vivendo de acordo com o que as pessoas foram falando para você, foram te conduzindo? Então, sempre que eu não me posicionar, alguém vai se posicionar por mim, tá? E nem sempre, gente, isso que é importante, olha, grave isso, tá? E nem sempre essa pessoa que eu tô dando autonomia para ter voz aqui na minha vida, ela me conhece de verdade, tá? Às vezes ela não quer nem meu bem, tá? Ou ela não entende o propósito que Deus tem para minha vida, entende? Então, mesmo assim, você começa a acreditar. Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui. Sabe o resultado disso? Você começa a viver para agradar pessoas. Essa é a questão. Você muda toda a sua, seja a sua personalidade, a sua fisionomia, a forma de você se vestir, tudo para caber naquele espaço ali. Você se compara o tempo todo, né? Nunca se sente suficiente, isso é muito sério. E no fundo, você vive uma versão de você que foi montada pela opinião dos outros. Agora pare e pensa. Quantas coisas que você acredita sobre você que vieram de você mesmo? Tá? E quantas vieram de opinião, comparação e de pressão? Você consegue parar e fazer essa análise agora? E é verdade, gente, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Porque no final, quando a gente começa a se encaixar no que as pessoas dizem para nós, a gente nunca vai conseguir encontrar, eu falo assim, a razão, o motivo de estar aqui, né? De ter sentido o que eu estou fazendo. Então, você não descobre quem você é de uma vez. Então, não é uma mudança pá, pum, né? Às vezes você ficou 15 anos acreditando em uma coisa, né? E de repente assim acontece uma mudança, não é, tá? Mas a mudança ela tem que começar. E começa quando você decide parar de aceitar tudo, tá? Quando você questiona o que te disseram, você filtra o que entra, tá? E principalmente você para de viver só para agradar. Aí já começam as pequenas mudanças. E nisso, ó, um dia de cada vez você vai entendendo as coisas que estão aí dentro de você, porque o Senhor vai fazendo isso, Ele vai mostrando, olha, isso precisa sair, isso não é a identidade que vem de mim, não fui eu que coloquei em você, e você não precisa ser desse jeito, agir dessa forma, tá? E enquanto, gente, vamos falar na real que enquanto o mundo, ele monta diversas versões da gente aqui, Deus revela quem você realmente é, tá? Então, ele não trabalha com comparação, como eu disse, somos únicos, tá? Ele fez isso de propósito, cada um tem a sua digital, tá? Então, nem toda pressão começa a moldar a nossa vida, quando a gente tem ele como referência. Por quê? Porque Deus, ele já criou a nossa identidade, ela já existe, né? Ela é uma identidade com valor, com propósito. Isso tudo aconteceu antes das pessoas formarem uma opinião a meu respeito. Só que você entende que isso é muito importante? Ainda mais nós estamos vivendo hoje num mundo que
é cheio de moldes, né? Então, assim, tem que ter esse corpo, tem que ter esse dinheiro, tem que ter esse celular, esse emprego, tem que ter tantos seguidores, enfim, sabe? Tem uma regra muito pesada nesse mundo para as pessoas. E para se encaixar, você vai ter que mudar muitas coisas. Às vezes você não vai conseguir fazer isso. Isso vai gerar uma frustração. E aí sabe o que acontece? Vai achar que você não é capaz, que é melhor parar com tudo, ou melhor não existir. E, gente, vem tanta baboseira na nossa mente quando a gente tenta se encaixar nesse padrão. Então, primeira coisa, olhe-se no espelho hoje. Começa a falar, olha, eu sou único. O que você faz, o que você tem, ninguém vai fazer da mesma forma que você. Então, primeiro você precisa se amar, você precisa olhar para você, para dentro de você e começar a falar, olha, eu tenho uma identidade, mas não é a opinião das pessoas que vai garantir com que essa identidade, ela vai te levar para algo concreto. Por que não? Que as pessoas, olha, se você está sorrindo, porque você está sorrindo. Se você está triste, porque você está triste. Ou seja, às vezes a pessoa que está dando uma opinião hoje para você, ela não acordou muito bem. Então não espere que quando ela olhar para você, ela vai te dar só elogios. Tá entendendo? Como isso é muito sério quando a gente fica nessa dependência da opinião dos outros, tá? Então eu quero te dar aqui algo muito profundo, um desafio para você colocar em prática, tá? Então é algo simples para ser feito, nada de complicado aqui, tá? Primeira coisa, pense em algo que você acredita sobre você. Tá? Agora você vai responder. Depois que você encontrar essa resposta, essa pergunta, você vai falar assim, isso veio de mim ou alguém que colocou em mim? Tá entendendo? Aí se não veio de você, eu te faço uma pergunta. Por que ainda isso está vivendo aí dentro? Precisa sair, tá? Então se você não decide quem você é, qualquer voz vai decidir isso por você. Então, nem toda opinião merece virar identidade. Tá? Então, olha, isso é ajuste. Se você, por exemplo, é uma pessoa muito tímida, você vai aceitar essas vozes. Qualquer um que sobressair a sua voz, você já vai aceitar. Se você é uma pessoa com feridas dentro de você, você vai se sujeitar também a qualquer voz que tente falar um pouco mais alto. Então, por isso que é muito importante, sabe? Tudo isso que nós estamos fazendo, a gente vai fazer esse mês aqui, no Sem Filtro, é colocar você, a posicionar você naquilo que o Senhor quer para você. Porque à medida que a gente vai entendendo o que está acontecendo aqui dentro, né? O Senhor vai dando o quê? Mexendo com a gente, né? Trazendo alguns alertas, né? Sabe quando a gente ouve alguma coisa, aquilo fica na cabeça? Se está acontecendo se está acontecendo isso com você, é porque o Senhor está mexendo em algo e deixa Ele fazer. Mas o que não dá é você assumir uma identidade que Deus não colocou isso para você. Então se posicione hoje. Comece a ver como que você tem agido, né? O que você tem ouvido, quem você tem ouvido, o que você tem ouvido. Não abra, né? Eu falo assim, não dê atenção para qualquer opinião, não. Tá? E eu falo assim, olha, temos dois ouvidos, né? Então opinião, gente, vai vir. Vamos falar porque não gosta disso, porque não gosta daquilo, mas tá tudo bem. Você continua com um único CPF, com uma única digital, e o que você tem, ninguém mais tem. Então isso tem que ser o quê? Algo muito poderoso e profundo dentro de você. Não abra mão da identidade que o Senhor já definiu para você, tá bom? Deus abençoe muito você. Tchau!